Agradeço o convite com muita alegria, tá? Mas o título é Filha Amada do Senhor. Isso aí foi os homens que colocaram, né? Sou a líder estadual do Rever. É uma obra de Deus. O Parâmetro é um livro escrito por David Cornfield, um missionário da CEPAL, mas o parâmetro é a palavra de Deus. Nada que tem ali, primeiro não se encontra aqui, e foi esmiuçado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o que o Deus colocou no meu coração para compartilhar hoje com vocês, tem a ver com isso, mas tem a ver com uma coisa além, nesse tempo de mudanças, que não só a igreja de vocês está passando, a igreja do Senhor está passando. Então, vamos orar que o Senhor revele pelo Espírito Santo dele as mudanças que ele quer na noiva dele. Essa é a coisa essencial, é a coisa principal. Amém? Pai eterno, nós estamos muito felizes nessa manhã. Eu, em particular, estou, porque diante do teu trono fomos chamados a ministrar. E é diante do teu altar, confiados que a tua presença está aqui, que nada dos nossos lábios e nada da nossa mente saia de nós mesmos, mas da vontade exclusiva do teu Espírito. Senhor, sem ti nada podemos fazer. Temos a humildade de reconhecer isso e nos humilhamos debaixo da tua mão poderosa. Assim como cantamos, revela-nos diante de ti quem nós mesmos somos, diante dos nossos olhos. Nós queremos ter a revelação do Senhor e não da nossa mente, da nossa vontade. Queremos aprender a ouvir a tua voz, a dizer e a tua palavra confirmar quem nós somos para ti. Isso é o que mais importa, é te obedecer naquilo que tu nos revelar. Nós assim nos colocamos e assim nós cremos e te imploramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Trouxeram a espada, nós vamos fazer um passeiozinho nela, tá bem? 1 Pedro 2. Olha o que a palavra do Senhor diz. Uma das coisas que nós somos nesse novo tempo. 2, versículos 5 e 9. Ok? 1 Pedro, capítulo 2. Bem? Vou ler, ok? Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós cantamos aqui que nascemos de novo, que somos uma nova criatura. Amém. Mas nascemos de novo para quê e por quê? Aqui está. Nós somos propriedade, povo exclusivo, de Deus. Uma nação separada, santificada, santa, pelo sangue de Jesus, que nos limpou de todo pecado, pela palavra que nos purifica e limpa. Mas, afinal, para quê? Para que esse povo eleito, essa nação santa, essa geração eleita está na terra? Para quê? Porque se somos sacerdócio real, se somos nação santa, o Senhor leva para a glória e pronto. Não. Estamos aqui para exercer um sacerdócio. Mas aí vem a palavra. Que é isso? Um sacerdócio real. Anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Uma das partes do sacerdócio já está aqui, que é o ministério de evangelismo, que todos nós conhecemos, ou de testemunhar, contar as grandezas e as maravilhas que Deus fez na nossa vida, desde a salvação até o que Ele faz no dia a dia. Amém? Amém. Mas aqui no versículo 5 fala que nós somos casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Então nossa casa, esse corpo foi feito uma casa para alguma coisa. E a primeira função do sacerdócio é servir diante de Deus, é servir diante do Senhor. Essa é a principal função do sacerdócio.
para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Bom, para a gente entender e entender mesmo o que é isso na prática, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo, ver o que aconteceu com esse sacerdócio até chegar nos dias de hoje e principalmente saber qual é a ordem que nós participamos hoje. Vamos lá em 1 Samuel? Vamos fazer um passeiozinho do que aconteceu. 1 Samuel, capítulo 2. Muito bem. Vocês conhecem essa história, né, de Ana, que precisava de um filho, e orava, né, tinha ciúme da outra que não tinha, ela era estéril, enfim. E finalmente Deus ouviu e mandou uma criança para ela. E ela e ela tinha feito um voto a Deus que se Deus desse um filho, esse filho seria para o Senhor. E assim foi. Assim que foi desmamado, Samuel ficou ali morando no templo, morando dentro do templo. E ele era bem pequenininho, fala o versículo 12, né? 12 não, o versículo e ele ali ministrava ainda, 18. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linha. Sua mãe lhe trazia uma túnica pequena de ano em ano e lhe trazia, quando o seu marido subia para oferecer. E ali, né, ele era abençoado e Ana teve outros filhos além dele. Muito bem, ele era uma criança. Aí lembrando que a Sônia estava falando aqui, né, das crianças que crescem na casa do Senhor, né? Vão se tornando Samuelzinhos. Mas antes de Samuel, houve outros que cresceram na casa do Senhor. Porque antes de Samuel, existia um sacerdote da ordem de Arão, que era Eli. E Eli, os filhos dele, cresceram ali. Mas aconteceu uma coisa. O versículo 12 fala que eram os filhos de Eli, filhos de Belial, ou seja, do maligno. Não conheciam o Senhor. Vejam bem, viviam dentro da casa de Deus, ministravam o sacerdócio do Senhor e não conheciam a Deus. Faziam ritualisticamente aquela honra que era só passada por família. Era necessário nascer na família, né, da linhagem de Arão para ter esse serviço. Mas eles, assim como Esaú desdenhou, né, com a lentilha, eles desdenhavam. E aí vem a tradição do capetinha, sabe, com os garfos e tal. Aqui, ó, no 13, ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, estando ainda cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão, metia na caldeira ou na panela, no caldeirão ou na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Entendeu? Olha aí, tirando da oferta do Senhor. Assim fazia a todo Israel que ia a Siló. E acontece que o pai não fazia nada. Ele já era velho, de idade, né? E repreendia os meninos, mas não tirava, não exercia nada, não fazia o juízo do Senhor. Bom, e como Samuel era pequenininho, né? Ele não entendia muito. Acredito que Samuel também era um garoto que não entendia o que estava acontecendo. Ele também ainda não conhecia o Senhor. No capítulo 35, ou no versículo 35, fala o seguinte: Deus fala: eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura e ele andará sempre diante do meu ungido. Então, essa foi a promessa que Deus fez a si próprio. Por quê? Porque aquele sacerdócio estava corrompido. E no capítulo 3, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. E vocês sabem da história, né? Samuel foi lá e começou de madrugada a ouvir alguém chamar, pensou que era Eli.
Ele entendeu que não era, que era o Senhor que estava chamando. E fala, olha, quando chamar de novo, você fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí ele ouviu um juízo sobre a casa de Eli. Que ele morreria, os 2 filhos seriam, né? E o sacerdócio ia passar, como ele falou, ele ia escolher alguém. Enfim, nós sabemos a história toda. Lá no capítulo 4, isso verdadeiramente acontece. Né? O povo de Israel sai para uma batalha e estão perdendo a batalha. Então, os meninos, Hofni e Finéias, levam a arca para o meio da batalha, porque aquilo significava a presença de Deus. O povo todo rival se estremece, porque sabe o que contém a arca de Deus, e acham que vão perder, mas aí a glória do Senhor já tinha se retirado. Então, o que acontece é que eles perdem, e a arca é roubada. E naquele instante, quando vêm as pessoas informarem a nora, né? A nora de Eli, ela está grávida, e falam para ela, olha, o sogro estava ali, né? Seu marido e seu cunhado morreram, e a arca foi roubada. Nesse mesmo momento, ele não aguenta sobre o impacto, ele já era velho, cai e morre, e ela dá à luz a um menino e chama o menino de Icabode. A glória se foi. Versículo, né? Capítulo 4, versículo 21. Chama-o ao menino Icabode, dizendo, foi-se a glória de Israel, porque a arca de Deus fora tomada. E por causa do seu sogro e de seu marido, e disse, foi-se a glória de Israel, foi tomada a arca de Deus. Mas por que eu lembrei isso tudo? Vamos trazer agora para a nossa realidade, nossos dias de hoje. Meus irmãos, eu tenho 30 anos de convertido, eu tenho 48 anos, não tem problema nenhum de dizer isso. Eu me converti aos 18 anos e vi um mover tremendo de Deus nesse país durante muito tempo. Não só no Brasil, em outras nações também. Só que, de um tempo para cá, e o que eu estou falando não se diz respeito a essa igreja, se diz a casa do Senhor, o sacerdócio tem se corrompido e muito. Não é novidade para ninguém que eu digo dos escândalos, estão aí na mídia para qualquer um ver. Tá? Então, é possível estar dentro da igreja, da casa de Deus, e o sacerdote está corrompido? Totalmente. Tinham conhecimento, ministravam, mas a glória se foi. A palavra de Deus é muito clara quando diz que os dias estão abreviados, como foi falado aqui, que Jesus está voltando, é verdade, os sinais, como diz o hino, mais se mostram cada vez, e tudo isso está acontecendo para um fim. Eu poderia citar N passagens e passagens que falam que não adianta, quem vai subir é esse sacerdócio novo, restaurado. O corrompido se passou e acabou. Há umas vestes novas a serem vestidas. Aí eu posso relatar a passagem lá de Esther, que é a preparação da noiva da igreja. A preparação da noiva exigia 1 ano de tratamento de beleza, que era a limpeza, simbolizava a limpeza do corpo, a limpeza, né, das feridas da alma, a limpeza que a igreja exigia, que o Espírito Santo já está fazendo nesses anos, nessas décadas. Só, querido, na Bíblia fala que foram 1 ano, 6 meses de unguento de óleo e outro de mirra, enfim. Mas botar o vestido é rápido. Não vai durar 1 ano mais. E só vai botar as vestes da noiva quem está limpo. Não tem jeito. Não se bota roupa em noiva suja. E não se bota roupa. Eu estou limpo, não preciso. Eu vou de qualquer jeito para o casamento. Vai lá na parábola que Jesus contou. Por que esse aqui não está com trajes de casamento? Eu não chamei para uma festa porque os trajes são dados pelo quem convida para a festa. Então, ele não tinha desculpa para não estar trajado.
Então, nós estamos vivendo uma época de transição, da mudança do sacerdócio corrompido para esse que Deus disse que levantaria, e já levantou. A boa nova que eu estou aqui para contar a vocês é que nós somos esse sacerdote e ele já levantou. Mas cabe a nós nos posicionarmos a que tipo de sacerdócio nós vamos ter. A que linhagem. Vamos ver mais uma coisinha, antes de eu passar para o final. A palavra é rápida. Ezequiel 44. Ezequiel 44. Lá depois de Isaías. Nessa passagem, Deus está lembrando a Ezequiel que houve essa corrupção, a corrupção nesse sacerdócio. Mas houve uma linhagem, mas houve uma casa que se recusou a se corromper. Vamos ler do versículo 6. Eu vou em diante enfatizando alguns versículos, tá? 44, Ezequiel 44. Eu vou ler do 6, mas vou enfatizar alguns versículos. Dize aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Aí ele vai dizendo, né, várias abominações. Vamos para o versículo 11. Não, 10. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel se desviou de mim, para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros no meu santuário. Nos cargos das portas do templo, servirão ao templo, degolarão o holocausto, o sacrifício para o povo, estarão perante ele para o servir. Mas porque lhes ministraram diante dos ídolos e servir a casa de Israel, de tropeço de maldade, por isso eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor, e levarão sobre si a iniquidade. Não se chegarão a mim, versículo 13, para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações. Contudo, eu os constituirei guardas de ordenança do templo em todo o serviço e em tudo que eu nele fizer. Olha, eu não sei quanto a você, mas se eu sou ministro, eu sou sacerdote, e ele diz, ó, você vai fazer de tudo, você pode continuar ministrando, servindo as pessoas e tal, só que você não vai chegar a mim. A mim, não. Apartai-vos que eu não vos conheço. Nós acabamos de cantar, o Senhor é a minha possessão, o Senhor é a minha herança. O que adianta eu fazer um serviço se eu não posso chegar perto de quem é a razão da minha vida? Isso reflete o que está acontecendo já há muito tempo, não mudou. Aconteceu em Israel e acontece nos dias de hoje. O que adianta ministrar? O que adianta? Se o Senhor mesmo disse, mas diante de mim, não. Mas houve uma casa. E essa é a notícia boa. Versículo 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, chegar-se-ão a mim, para me servirem e estarem diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor. E eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. Quando entrarem pelas portas do átrio interior, estarão vestidos de vestes de linho. Não se porá sobre eles lã, quando servirem nas portas do átrio, dentro do... coifas de linho estarão. E aí vai dizendo muitas coisas, né? Esses sim. Esses. Muito bem. Você sabe quem é a linhagem da casa de Zadok? Zadok
A palavra Zadok vem de uma raiz que deu a palavra Melquisedeque. Porque, como o irmãozinho falou aqui do dízimo, antes de Zadok houve que Hebreus fala que não houve dias, né? Início de dias. Segunda ordem de Melquisedeque. A família de Zadok vem dessa raiz. E eles se consagraram. O que aconteceu? Você sabe qual foi esse episódio aqui? Foi aquele do boi, lá, Israel, né? Quando Moisés subiu, o pessoal ali fez o bezerro de ouro e Arão e a casa dele fez e se inclinaram. Só que teve uma casa que se recusou. Então essa casa seguiu, né? Zadok seguiu até os dias de hoje. Muito bem. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: nós somos a geração, o sacerdócio santo, segundo a ordem de Melquisedeque hoje. Porque quem nos constituiu foi o próprio Jesus, que é o sumo sacerdote dessa casa. Ele nos separou santos e irrepreensíveis. Nós somos essa geração, os que não se contaminaram. Mas a ordem é servir diante de Deus. Aqueles escolher agradar os homens, servir os ídolos que os homens levantaram. Então existe um sacerdócio nessa terra, né? Há muito que está corrompido e vai continuar corrompido, que prefere agradar os homens, preferem ministrar ao homem. E Zadok, a ordem de Melquisedeque, escolheu servir ao Senhor. É ministrar a Deus. É ao Senhor que nós estamos aqui. Nós ministramos uns aos outros porque primeiro vamos diante de Deus e Ele nos enche, é o Senhor que ministra direto. Não somos nós que ministramos a ninguém. A palavra de Deus diz que chegaria o dia, já chegou, que ninguém falaria um com o outro: vem que eu vou te ensinar, conhece o Senhor. Porque o Espírito direto mostraria e se revelaria a cada um. Porque não é da vontade de Deus que ninguém saia ensinando assim, assado, no sentido de dogmas e doutrinas, essas coisas assim, que são preceitos de homens, os preceitos de homens. Porque o Espírito mesmo, ao abrir isso, se revelaria a você. E aquilo que no seu quarto você ministra a Deus, Ele vai revelar a você. O outro que não mora na outra parte lá do mundo tem a mesma revelação. Ninguém precisou estar em contato nenhum, porque o Senhor que viu você ministrar a Ele, vem te dar a revelação e para você, e a mesma no mundo inteiro. E é assim que Ele vai fazer com a noiva, com o sacerdote de Melquisedeque. Amém? Isso está lá em Hebreus, quem quiser acompanhar. Vou só embasar, que eu não estou falando da minha cabeça, não. Está lá em Hebreus. Tá? Hebreus fala do sacerdócio de Melquisedeque. Capítulo 5 e depois no capítulo 7. No capítulo 5 fala o seguinte, do 1 até o 10. Fala que Jesus foi o grande sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 6. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Embora filho, aprendeu obediência por meio daquilo que sofreu. E, enfim, ele fez todos os sacrifícios, enfim, pelos homens, de uma vez por todas. Por todas. Não cabe mais a nós fazermos esse tipo de sacrifício. Ele purificou toda a ordem dele, que somos nós, né? A nação santa, o sacerdócio santo. No capítulo 7... fala, né, que esse Melquisedeque, versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípios de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Versículo 5, que os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdote,
tem ordem, e aí fala do dízimo também, fala, né? E lá, então, peraí, o sumo sacerdote já fez tudo, que é Jesus. Mas ele me fez sacerdote, então o que eu faço agora? Porque eu não vou fazer mais expiação de pecado que ele já fez. Né? O sangue já nos cobriu. O que cabe, então, esse novo sacerdócio fazer? O que é? Qual é a nossa função hoje? Hebreus 13, 15. Hebreus 13, 15. Portanto, ofereçamos sempre por meio dele a Deus sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Adorar, querido, e sempre adorar mais e mais. É isso. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Bíblia vai repetir 1000 vezes que você nasceu para adorá-lo, que eu nasci para adorá-lo, que a alegria do Senhor, as transformações da alma, do espírito, de tudo que você está precisando, libertação, como naquele tempo tinha um monte de pessoas que procuravam Jesus pelos poderes dele, né? Pelas obras maravilhosas de milagres, até hoje tem. Mas tudo se resume em oferecer ao Pai, e buscar direto a fonte, e ir direto a Ele. E tudo que você precisar, necessitar, vai acontecer segundo a vontade dEle. É interessante que a gente canta, mas eu acho que a gente não reflete, ou reflita, desculpa. Não reflete, é isso mesmo. É o meu tudo. Que ele seja o meu tudo, que ele seja o meu universo, mas eu pergunto para você, ele é seu universo? É o primeiro pensamento quando você acorda? É a primeira luz de você, oi Senhor, oh, bom dia. É o seu sol da justiça? É isso. Quando é que vai ter que acontecer? O que vai precisar acontecer para que você diga, basta? Basta, o Senhor tem que ser o meu primeiro. É isso que o sacerdote faz. Eu ainda vou mostrar mais um sacerdote antes de terminar. Tá? Lucas 1. Mostrar mais um sacerdote daquela antiga linhagem. Lucas 1, partir do versículo 5, né? Tem um aqui, chamado Zacarias. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era filha de Arão, e o seu nome é Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andavam sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e sendo ambos avançados em idade. Exercendo ele o sacerdote diante de Deus, na ordem do seu turno, porque tinha um rodízio, né? Um rodízio que você é o seu turno, depois entrava outro e tal. Então chegou a vez dele entrar, né? Então coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora, orando. Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se, o temor apoderou-se dele, mas os anjos de Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. E converterá muitos, enfim, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência. Nós sabemos isso, é a preparação da vinda do Senhor, né? Só que esse homem, que está lá
acostumado a fazer e era fiel, meu Deus, em vez de ir ali adorar e acreditar, sabe o que ele pergunta para o anjo? Como saberei isso? Eu sou velho, a minha mão... Gente, o anjo aparece, ele só vai querer saber como é que isso vai acontecer. Meus irmãos, perdeu a visitação de um anjo. Claro que, né, a ordem do Senhor se cumpriu, mas por causa de perder a visitação do anjo, ele ficou mudo. Ele não podia falar, porque usou as palavras para falar o que não devia falar. Gente, se você está esperando um milagre, que já esqueceu e nem pensa mais que esse milagre vai aparecer, um belo dia você fazendo ali o seu ritual, mas falam que eles eram justos, fiéis, né? Certinho. Aparece um anjo e fala o que você sempre sonhou. Se fosse com você, o que você ia fazer? Você ia fazer? Não, isso não vai acontecer. Não. Como é que isso vai se dar? Será que você não se prostrava e agradecia? E realmente ficava, era sem palavra, em vez de falar besteira? É isso, meus irmãos. Nossa, esse sacerdócio que está vindo aí, que já passou, que já está aí, tem usado esse templo diante do Senhor para falar besteira. Me desculpe, mas é isso. Para ficar questionando a Deus como é que Ele vai fazer as grandes coisas dEle, ou para dizer, oh, não, isso já passou, nós já estamos velhos, ou isso não está no plano da nossa denominação. Mas vocês oraram tanto por isso, e quando vem, tipo assim, se retira, não dá. É esse sacerdócio que tem que acabar, e não vai acabar, ele vai continuar. O que acontece é que nós, você, eu, a noiva do Senhor, o sacerdócio real, vai finalmente ocupar o seu lugar santo e fazer aquilo para o qual nós fomos chamados. E é a sua vez, é a minha vez, e esse é o tempo novo de entrar no rodízio do Senhor. A questão, responda para você e para Deus. Você quer esse rodízio? Você quer entrar no seu turno e fazer a coisa certa? Adorar diante do Senhor mesmo. Quando você entra no átrio, o átrio é o seu corpo, querido, porque como nós lemos lá, a casa espiritual somos nós, não é mais isso aqui. Isso aqui é apenas o estereótipo do templo que você é. O primeiro templo é você, o Espírito está dentro de você, você é o templo, você. O seu corpo é o átrio. E no átrio você começa a ter o seu culto racional. Ou seja, você entende o que você tem que fazer. O que você tem que fazer? Dar graças, agradecer. Nós acabamos de cantar, mas será que você faz isso mesmo? Quando a vide não floresce, quando não tem o fruto, você alegra-se em Deus, seu Salvador? Mesmo que a floreira não deu fruto, mesmo que aquele sonho seu não se realize, hoje você se alegra em Deus, seu Senhor? É esse. E depois você vai para o santo lugar. Sabe qual é o santo lugar? A sua alma. Porque você já entendeu na sua mente, no seu intelecto, mas na sua alma você tem que vibrar. Deus fala para amar a Ele com toda a força, com toda a inteligência, com todo o seu ser, de todo o seu coração. É assim que você sente? É empregando mesmo todas as suas emoções, tudo o que há em você? Ou só para ali no átrio do intelecto? Eu sei, Senhor, que Tu estás aqui. Só se você sabe que o Deus da glória está aqui, será que isso não te empolga? Ou será que Ele não está aí? Está aqui. Eu estou falando aí, não é aqui, é aí. Será? E depois a gente entra no Espírito, que é o Santo dos Santos. É aonde a presença está. Não dá para entrar no Santo dos Santos, que é o Espírito, sem passar pelo átrio, sem passar pelo santo lugar. É lá. Tem gente que só para no átrio e só entende com o intelecto. Muitos ali entendem com o intelecto.
O velho sacerdócio todo entende o que tem que fazer, como ministrar, que tem que viver uma vida de agradecimento. A questão é, será que você avança para o Santo dos Santos e mergulha com toda a sua alma, com todo o seu... e realmente vive? Porque só vai atingir o Santo dos Santos lá no Espírito. E para atingir isso, tem que amar o Senhor de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. Corpo, alma e espírito. Esse é o templo. Você é o sacerdócio. Agora cabe, você vai querer ser da ordem de Zadok, ou seja, da ordem de Melquisedeque, ou continuar um levita da ordem de Arão? Porque o que o diabo só quer uma coisa. Ele sabe que isso vai acontecer. A parábola dos finais dos tempos, quando Jesus fala, ele fala assim, ó, o verão está chegando, o verão está próximo. O verão é quando Jesus vier no sol da justiça, irradiará sua luz, e todos esses sacerdotes vão brilhar como luzeiros no meio de uma geração corrupta e perversa. Então vão ficar com luzeiros brilhantes, brilhando no meio de uma lama grossa. E aí vem só os anjos do Senhor recolher. Porque nesse tempo o joio não vai estar mais igual ao trigo, não. De jeito nenhum. Era lá, agora não. Agora são luzeiros que os anjos do Senhor só catarão onde está. Brilhando. Ou vai escolher ser o sacerdócio, né, de Arão, de Levita, que continuavam fazendo o seu trabalho, mas não tinham acesso diante do Pai, não tinham acesso ao Santo dos Santos, não tinha acesso. Nessa parábola que Jesus diz que o verão está próximo, qual é a estação que vem antes do verão, meus irmãos? A primavera. Cantares fala, o inverno já passou, o tempo de cantar chegou. O tempo de amores, primavera é o tempo de amor. Sabe o que a gente faz antes do verão chegar? Vive a primavera do amor com o Senhor Jesus. Vive a primavera do seu amado, em que você canta para Ele, faz serenata para Ele, você se apaixona e namora o Senhor. É simplesmente isso. Um dia de cada vez você vai adorá-lo, apaixonar-se com ele cada vez mais. E todo o rodízio que acontecia dentro do templo, sabe o que era? Era tirar as cinzas velhas, já passou o dia de ontem. Vinha outro turno e botava as brasas. Então, esse incandescente, esse amor fresco, esse fogo fresco, e vinha o outro, que era a hora dele, que era o Zacarias, e botava o incenso sobre as brasas, para sair a fumaça e subir, encher o incenso ao altar. Então, meus irmãos, é a hora de sacudir a cinza velha, botar o fogo novo, das brasas de amor, e deixar subir incenso suave, suas palavras de amor para o Senhor. Senhor, eu não sei fazer isso, eu não sei. Eu não sou uma pessoa romântica, querido. Não importa, é o Espírito que vai fazer. Não se importe em ministrar aos outros, importe ministrar o coração de Deus, que para isso você foi chamado. E aí ele, sim, vendo o incenso suave dos lábios que confessam o seu nome, ele vai derramar a sua glória, ele vai botar as suas vestes de louvor, ele vai encher e cobrir a terra da sua glória como a água cobre, né, o mar cobre. É assim que vai acontecer. Você quer fazer parte disso? Ou você quer ficar ainda lá? É uma escolha de cada um. Mas eu te digo, o tempo de cantar chegou. É a primavera que temos que viver agora, porque o verão está chegando. E quem entender, como a palavra diz, quando o Espírito falar, se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endurçais os vossos corações. Se vocês crerem que ouviram a voz do Espírito, não endureçam. Amém?
Louvado seja o teu nome. Senhor, diante do teu altar, diante da tua presença, nós como sacerdócio real queremos oferecer as nossas vidas em sacrifício vivo. Como a tua palavra diz, nós oferecemos os nossos membros à justiça. Tudo que a nós, ó Senhor, tem misericórdia de nós. Não deixa a gente louvar e te adorar como o velho sacerdócio, Senhor, que fazia por puro ritualismo, sem discernir o teu corpo, Senhor. Sem aproveitar da tua mesa, do teu banquete, sem enxergar os teus olhos, Senhor, sem se apaixonar por ti. Ó Deus, tem misericórdia de nós, vem com o teu vento, vem com o teu fogo, vem com as tuas vestes, cobre-nos, ponha sobre nós. Se há alguém aqui que ainda não colocou as vestes de louvor, Senhor, coloca sobre ele, Senhor. Coloca, só tu podes colocar. Se há algum impedimento, por alguma, ainda não passou pelo processo da limpeza, da pureza, enfim, do banho da noiva, ó Senhor, tu, pelo teu sangue, agora, como fizeste com o sacerdote Josué, que a brasa do altar tocou e ele foi purificado na hora. Purifica, Senhor. Agora, na hora, todos os meus irmãos que desejam participar desse momento santo e glorioso da tua igreja, Senhor. Dessa nova fase, desse novo tempo de amores, Senhor. E coloca as vestes, Senhor. Que ninguém saia daqui do mesmo jeito, mas não são palavras corriqueiras que eu estou falando, é que ninguém saia mesmo daqui sem querer e ter a vontade de estar apaixonado por ti, de voltar ao primeiro amor, porque o tempo se abrevia, Senhor. E agora basta, o teu Espírito diz dentro do nosso espírito, basta. Durante muito tempo, o teu povo agradou homens, agora o Senhor quer de volta o teu povo só para si, e só para si. E que, como nós cantemos, não seja da boca para fora. Nós suplicamos que todos os dias o Senhor seja o nosso universo mesmo, o nosso primeiro pensamento. E que a gente o agradecimento e o louvor seja a linguagem diária, que afaste o pecado e o fermento da murmuração. Como foi cantado aqui, que a figueira não floresça, não importa, Senhor, o Senhor é a nossa herança, tu és a nossa possessão, tu és a nossa fonte de alegria eterna. Em nome de Jesus, amém.